galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do nosso podcast, o Do You Know? Eu me chamo Thalita Vitória e sou uma das apresentadoras. Oi, galerinha, boa tarde, me chamo Gabriela, também uma das apresentadoras. No episódio de hoje, nós escolhemos um tema bastante especial e bem importante. Ele consiste nas regras gramaticais e na ortografia. Para falar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos algumas amigas nossas que fazem parte do curso de ADM, Administração, do Senac. E hoje estamos aqui com as nossas convidadas, Alana, Letícia e Iana. E basicamente a ortografia é a parte da gramática que se preocupa com o uso de letras e sinais gráficos na escrita de um idioma. As regras gramaticais ditam de forma como o português deve ser falado, estabelecendo normas no jeito de se pronunciar e acentuar também. Gabi, me fala um pouquinho sobre a importância disso. A importância tem o objetivo de pronunciar a língua de um povo, tornar acessível, ou seja, facilitar a comunicação e também prescrever regras e usos. Dando início ao nosso tema principal, nós iremos falar um pouquinho agora sobre a acentuação gráfica. Com a Alana. Alana, eu quero que você me fale um pouquinho sobre o que consiste na acentuação. Boa tarde, galerinha. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Tá. A gente sabe que existe a monossílaba. Tem como você me explicar um pouquinho sobre o que é? Monossílabas são palavras formadas de uma única sílaba. E a oxítona? São palavras cujas sílabas tônica ou última. Tá. Existe uma terceira que se chama paroxítona. São palavras cuja sílaba tônica. E a quarta, que é uma das mais difíceis de se pronunciar, que é a proparoxítona. São palavras cuja sílaba tônica e antepenúltima. A continuidade aqui com o assunto crase a convidada Letícia. Bom, primeiramente me chamo Débora Letícia, né? Boa tarde. Eu vou estar explicando um pouco para vocês as regras, dicas, essas coisas sobre a crase. Bom, a crase na língua portuguesa é a contração de duas vogais iguais sendo representada com acento grave. Letícia, você pode me explicar quando não usar a crase? Bom, quando não ocorre a crase, antes de substantivos masculinos, por exemplo, gosto de andar a pé, este passeio será feito a cavalo. Não pode-se usar a crase nesses dois exemplos aí. E também antes de verbos. Um exemplo é, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Não se pode usar a crase nesse momento. Antes da maior parte dos pronomes. Desejamos a todos um bom final de semana. Não se pode usar a crase aí também. Também uma outra coisa é que não se pode usar crase em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Por exemplo, estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Outro exemplo também, gota a gota, face a face, lado a lado. Não se pode usar crase nessas coisas. Em duas palavras iguais, tanto antes quanto na frente. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Esse artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. Não se pode usar crase nesse momento. Também antes de um numeral, exceto horas, conforme acima mencionado. Um exemplo, o número de concorrentes chegou a 527. Não se pode usar crase nesse momento. Sim. Você pode também me falar quando poder usar a crase? Bom, quando ocorre crase é antes de palavras femininas, né? Aquele aluno nunca está atento à aula. Outro exemplo, suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Nesse momento aí pode sim se usar a crase. Ou outro exemplo em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Um exemplo é ligo-te hoje à noite. Um outro exemplo é antes da indicação exata e determinada de horas. Por exemplo, caso você for falar aqui, vou dar um exemplo aqui. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Nesse momento aí você tem que usar a crase no AS, né? E também em diversas expressões de modo ou circunstância. Sim. E quando a frase é facultativa? Bom, o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo quando é se usada antes de pronomes possessivos. Facultativo é basicamente quando
Você não tem necessidade de usar a crase, mas se você quiser, também pode usar. Como a gente está falando sobre as regras gramaticais, eu queria sinalizar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Esses sinais são recursos utilizados na linguagem portuguesa e escrita. Eles são utilizados para demarcar as unidades e sinalizar que o limite daquele texto já acabou. Então você pode falar desses principais? Ponto, vírgula, ponto de exclamação e interrogação? Tá, eu vou começar pelo ponto. O ponto ele é usado no final de um período. No caso, ele indica quando um texto já está se finalizando. Já a vírgula, ela marca uma pequena pausa e também uma separação de membros de uma frase. Agora, o ponto de interrogação, ele é usado no final de uma interrogação. No caso, quando você precisa fazer alguma pergunta. O ponto de exclamação é usado no final de qualquer frase que você precisa expressar sentimentos, emoções, dor, admiração, ironia ou qualquer tipo de surpresa. Hoje, do último tema, nós iremos falar um pouquinho sobre concordância. Para isso, a gente trouxe a Gabriela. Oi, gente, então, boa tarde. Como ela disse, eu vou falar sobre concordância e, no caso, eu vou falar da nominal e da verbal. Só que primeiro eu vou falar um pouco sobre a nominal, dar um pouco de claridade no conceito aqui pra vocês, que é basicamente quando os substantivos, ele concordam tanto com artigos, numerais, pronomes e adjetivos. Você pode me dar um exemplo, por favor, disso? Tá, vamos falar aqui. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Estas é um pronome, 3 é um numeral e obras é o substantivo e maravilhosas é o adjetivo. Todas elas estão concordando tanto em número quanto em gênero, ou seja, todas estão no plural e no feminino. Esta é basicamente uma regra geral da concordância nominal. Só que ela também tem outras, que no caso eu vou citar 3. Tem alguma regra que seja específica para isso? Tem a do substantivo e um adjetivo, que o adjetivo ele tem que concordar tanto em gênero quanto em número com o substantivo, que foi basicamente esse, do exemplo que eu disse. Tem outra também que é quando tem um substantivo e 2 adjetivos. Aí o artigo ele tem que ser antes do último adjetivo para poder ter uma concordância. Queria saber um pouquinho sobre a concordância verbal e também queria saber se nela existe algum tipo de regra ou não. Então, a concordância verbal, como o próprio nome já diz, né? Quando tem a concordância entre o verbo e o sujeito, quando tem uma relação harmônica entre eles. Aí ela sim tem regras, só que tipo assim, ela tem muitas regras, só que eu vou trazer também 3 principais. Que no caso a primeira é orações sem sujeito, quando tem o sujeito indefinido. O verbo ele sempre fica na terceira pessoa do singular, mesmo que existam outros elementos que estejam no plural na oração, né? Ela tem que ficar no singular. A outra regra é quando tem a concordância na locução verbal. O que é locução verbal? A locução verbal é quando tem um verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal. Aí, somente o verbo auxiliar que tem que concordar com o sujeito, o verbo principal não. E a última regra é com nomes próprios, a concordância com nomes próprios, que eles devem ser considerados, né, a presença ou não de artigos. Aí, quando tiver, tipo, um exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Tem um artigo lá, né? Então por isso ficou no plural, porque o artigo tá no plural. Se não tivesse nenhum artigo, ele ficaria no singular, que no caso Estados Unidos influencia o mundo. É basicamente isso, um resumo bem básico sobre os tipos de concordância, que é a verbal e a nominal. Obrigada. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a regência verbal e sobre a regência nominal. A regência verbal consiste na relação estabelecida entre os verbos e os termos que são complementares ou o caracterizam. Já a regência nominal se caracteriza pela relação existente entre o nome e os termos que são regidos pelo mesmo nome. Tá, mas me explica aí, qual é a diferença da regência nominal e verbal? A regência nominal trata da relação entre os nomes, ou seja, os substantivos, adjetivos, ou advérbios, que no caso são os complementos. Já a regência verbal se diz respeito à subordinação entre o verbo e o seu complemento, que pode ou não necessitar de uma preposição. Então, galera, chega agora o fim de mais um episódio do nosso podcast, o Do You Know. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que, assim como a gente, vocês tenham sanado algumas dúvidas e pegado algo como aprendizado. Sigam nossas redes sociais e sigam também as redes sociais das nossas convidadas. Até amanhã! Então é isso, galerinha. Continue nos acompanhando, curte, comente, compartilhe e até logo.